E a gente começa agora mais um Entre Linhas e Balões. Hoje a gente vai falar sobre o quadrinho Batman, A Piada Mortal, que poderia até se chamar Coringa, A Piada Mortal, né? Já que a história se dá também pelo ponto de vista dele. E é uma das histórias mais marcantes do Alan Moore, né? Como é que tu situaria essa história nesse momento que ela surge e com o Alan Moore já sendo um dos maiores nomes dos quadrinhos da época? Essa época é quando realmente é a época de ouro desses graphic novels, assim, né? Quando surge, começa a fazer sucesso esse tipo de histórias curtas, fechadas, mais densas, né? Mais adultas. Mas esse é o tipo de obra que só alguém como Alan Moore podia fazer, assim, porque ele meio que a edição a história definitiva sobre o Coringa, e tem que ter alguém de nome bancando, né? Então provavelmente é uma história que o Alan Moore gostaria de fazer, e como todo criador tem aquela história que com o tempo pensa e tal, mas que ele pode bancar, né? Pode bancar fazer uma história desse tipo, só alguém como Alan Moore. Também pelo fato de ela não se encaixar na cronologia do Batman, né? Até porque, de certa forma, A Piada Mortal é uma espécie de acerto de contas final, definitivo, das duas personagens, e também se passa num futuro, só que diferente do Reino do Amanhã, que a gente comentou no outro programa, é um futuro imediato, né? Um futuro logo ali depois da esquina, né? Com repercussões até tão graves que foram até importantes, que foram até inclusive adotadas na história dos quadrinhos, que é, por exemplo, o que acontece com a Bárbara Gordon, né, a filha do comissário Gordon, onde ela fica paraplégica e depois acaba se tornando uma das auxiliares mais importantes do Batman nos quadrinhos, lá sendo a Oráculo, né? E o interessante desse período dos anos 90, que justamente tem aquele selo DC Vertigo, né? Que é um selo de quadrinhos adultos que está muito em voga na época, e que eram quadrinhos lidos por gente de todas as idades, né? Apesar de ser quadrinhos adultos, eu mesmo lia com 12, 13 anos, assim, de Constantine, o Monstro do Pântano, histórias pesadas, e a gente lia até bem característico do que era os anos 80, né? Uma coisa meio politicamente incorreta para os dias de hoje, né? E esse acerto de contas também é uma visão de um Coringa muito particular, né? Seria o Coringa que a gente pode chamar de mais clássico, assim, né? De certa forma, o Coringa do Jack Nicholson no primeiro Batman, mas talvez até ainda mais o Coringa da série de TV, assim, com Adam West, que é um Coringa realmente maluco, assim, insano, clinicamente insano, vamos dizer assim, e que é uma coisa até que na época se colocava bem mais. Tanto que nesse Batman, quando ele chega no Asilo Arkham, a recepcionista tem uma plaquinha lá que dizendo assim, não precisa ser louco para trabalhar aqui, mas ajuda, ou algo do tipo, que mostra uma relação com a insanidade, com a doença mental, né, que a gente não teria hoje, que é uma coisa bem anos 80, assim, que vai nessa linha do que tu chamou de politicamente correto, assim, embora seja discutível o termo e tal, mas que tu tinha um cuidado muito menor com essas coisas, né? E pra mim é o melhor Coringa, assim, eu acho que é o real Coringa, porque ele não tem motivação para as coisas, ele faz simplesmente para ver o que dá, né? Essa questão toda esse gibi é porque ele quer provar o ponto de vista dele, de que se a pessoa tiver um dia realmente ruim, qualquer um pode ficar maluco, então ele faz tudo isso só para provar que tá certo. Como eu tinha dito anteriormente, é um acerto de contas, até porque justamente o princípio da história é o Batman chegando para encontrar o Coringa e perguntando e vendo com ele o seguinte, em algum momento da nossa história, ou eu vou acabar te matando ou você vai acabar me matando. Então, como é que a gente pode equilibrar essa equação? E o que o Coringa tenta mostrar é que justamente eles são dois lados da mesma moeda, assim, né? Não existiria um se o outro não existisse. Como talvez seja o princípio, eu acho que de qualquer ideia de vilão, né? O vilão ele só existe porque existe o herói, ou seria o contrário, né? Ou o herói existe porque o vilão existe. Então
Nesse sentido, a equação que se propõe a história, ela realmente tem que ter um desfecho inevitável, né? E um desfecho realmente daqueles definitivos, né? Até sendo bastante questionado ao longo dos anos de saber se o Batman matava ou não o Coringa, né? Coisa que não é evidenciado, explicitado na história, mas os autores falou que como o Coringa termina rindo e ele para de rir em determinado momento do quadrinho, no último quadrinho não está rindo, de fato ele estaria morto, o Batman teria matado ele, né? Só que o curioso é que nessa cena estão os dois rindo, né? Ele conta uma piada e o Batman ri. E isso mesmo, a história se chamando A Piada Mortal, durante anos e anos, muitos fãs, eu me incluo entre esses fãs, não viam necessariamente como a morte do Coringa, ou sequer passava pela cabeça de que o Coringa morria nesse último quadro, né? Embora depois que tu aceita que ele morre, fica claro, né? Tu consegue... me parece que é isso mesmo. Principalmente que ele está segurando o Coringa, né? Num dos últimos quadros ali, né? O Batman fica segurando o Coringa e daí daqui a pouco ele para de rir. Não, e eu acho que a morte, enfim, se é ou não, como não aparece, não, acho que nem é a questão. Mas é porque no final o Coringa tinha, de certa forma, razão, né? Porque a teoria dele é que passa um dia ruim pra pessoa ficar maluca. Que aconteceu com ele, né? E aconteceu com o Batman também, né? Só que quando ele tenta fazer isso com o Comissário Gordon, ele não consegue. Então, basta um dia ruim pra desencadear isso na pessoa que é maluca desse jeito, né? E aí ele prova que era no fundo a teoria dele, que ele e o Batman são iguais, né? Então, se não é verdade que todas as pessoas basta um dia ruim, para ele ir pro Batman, isso é verdade. Tem alguns momentos aqui que se tornaram icônicos, visualmente até, na história do visual das histórias em quadrinhos do Batman, né? Esse momento aqui do Coringa rindo com as mãos na cabeça, eu acho que é um dos mais icônicos, fora a própria capa, né? Que também é outra cena icônica da fotografia, que dão justamente essa noção da loucura inata do Coringa, mas falando um pouco assim do passado, do que, como tu falou, basta um dia ruim para a pessoa ficar louca. Do Coringa, até hoje pouco se sabe de como ele se tornou o Coringa, né? E nos quadrinhos especificamente. E atualmente, inclusive até pelo que tem saído de notícias aí nos Estados Unidos, estão dizendo que existem 3 Coringas. A partir de agora inventaram que são 3 Coringas, e por isso eles mudam tanto mudaram tanto ao longo dos anos, o que abarcaria essas intenções autorais diferentes desde de que existe Coringa, né? Um dos personagens, um dos vilões mais antigos, né? Já dos primeiros anos ali, logo em seguida o surgimento do Batman ali no final da década de 30, e justamente mostra essa talvez marca registrada do Coringa, de ele não ter uma versão de origem definitiva, diferente de muitos outros vilões, né? Tanto da DC quanto da Marvel, os grandes vilões, a gente tem claramente aquele momento de ruptura. E no caso do Coringa, talvez seja isso que o torne ainda mais interessante. Ele é muito mais caótico que os outros, né? Nesse sentido, ele pode ser de várias maneiras, né? Mas eu acho que se perde muitas vezes essa noção do Coringa realmente maluco, né? Até o que eu acho mais icônico dele não é nem essa que ficou a mais famosa dele rindo, mas é quando ele vai lá dar um tiro na filha do Comissário Gordon, que ele tá com uma roupa de bermuda e tal, como se estivesse passeando assim. Então ele vai lá dar um tiro, deixa a mulher paraplégica e tal, quase mata, sequestra o Comissário Gordon, tira a roupa dela, faz não sei o que não chega a especificar, mas tira as fotos e tal, então um negócio completamente doentio. E ele vai como se estivesse indo passear na praia, assim, tirar umas férias.
Então eu acho que acaba mostrando bem o quão perturbado e maluco é o Coringa, né? E eu acho que nesses momentos em que se tenta um Coringa mais sombrio, um Coringa mais Heath Ledger, assim, se perde um pouco isso, né? Porque ele acaba tendo uma motivação, ou acaba sendo um personagem mais sério. Quando eu acho que a grande graça do Coringa é a graça do Coringa, né? Ele ser engraçado e tá achando que aquilo ali é uma piada, e na verdade matando as pessoas e tal. Uma edição também que a gente trouxe aqui em conjunto para falar da Piada Mortal, que é uma edição recente do Brian Azzarello, ou Azzarello, né, dependendo da pronúncia, que se chama simplesmente Coringa, né? E também se passa num futuro, mas daí é um futuro muito mais distante, né? Um futuro dos personagens realmente envelhecidos, né? A gente tem o Charada parecendo envelhecido, o Coringa envelhecido, enfim, todos eles ali por volta ali da casa dos 50, 60 anos, não é claro isso, com a história do Coringa saindo do Asilo Arkham depois de muito tempo preso, né? Até surpreendendo toda a cidade, e ela é narrada por um mero vilãozinho, um capanga, né? Um capanga que acompanha esse retorno do Coringa. E aqui a gente tem bem esse vilão, que é o vilão do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, que é esse vilão que não tem realmente nada a perder. Ele tá ali para ser o contraponto do Batman, né? Ele não tá ali por uma causa, por uma intenção específica, social, nada disso. Ele é o que o Nolan chamou na época da anarquia pura e simples, né? Um momento que nada mais faz sentido, né? Só a loucura é que faz algum sentido. Mas é bem menos, talvez seja anárquico, mas não é caótico, assim. Por exemplo, nesse gibi aí, ele tem toda a questão de fundo, é ele recuperar o controle da cidade. É uma disputa por poder, assim, principalmente entre ele e o Duas Caras. Uhum. Mas é uma coisa que esse Coringa da Piada Mortal jamais faria, porque pra ele não tá nem aí se controla a cidade ou não. O que ele quer é fazer as coisas dele e provar, no caso aqui, provar a teoria dele pro Batman, né? Então eu acho que é um personagem que perde o que eu acho mais interessante nesse Coringa do Piada Mortal, que é mais caótico e sem intenção política, nesse sentido, intenção de poder ou qualquer coisa do tipo. Mas tanto numa quanto na outra, tem essa visão de que se um acabar não matando o outro, sempre vai existir as duas coisas, né? E isso, né, nesse gibi aqui, o Coringa, que se chama só Coringa mesmo, o Coringa fala isso, né, pro Batman, que ele tá ali sempre, e o personagem que acaba acompanhando ele ao longo da história também percebe que não tem como evitar, porque o Coringa é a cidade, ou seja, o Coringa em si é tudo de ruim que existe, é a violência, enfim, a violência, o lado ruim do ser humano, e sempre vai existir isso, né? Nesse aspecto, não é por acaso que o Coringa seja considerado por muitos e muitos como o maior vilão de todos, né, nas histórias em quadrinhos, porque ele é uma própria essência do mal, sem necessariamente ser uma coisa muito maquiavélica, vamos dizer assim, né, de deixar claro, não, tudo isso aqui é ruim, tudo isso aqui é bom. Não, ele está ali justamente para criar essa polêmica e criar esse questionamento, né, até que ponto se vai a maldade. E nesse sentido, o papel do Batman é fundamental, porque ele é um fora da lei, ele quebra as regras para ter que evitar certas coisas. Nesse sentido, eles acabam sendo uma cara do outro, né? Sempre se disse são as duas caras, né? O Batman e o Coringa que são as duas caras. Sempre se disse que o Batman tem de longe a melhor galeria de inimigos, assim, né? E nenhum representa isso mais do que o Coringa. Porque se tu tem um super-herói que é talvez o mais difícil de tu aceitar, e por isso que algumas vezes os filmes ou algumas outras obras não dão muito certo, que é um
uma vontade de fazer o bem meio inexplicável, assim, né? É alguma coisa que diferencia ele e torna herói. E o Coringa tem isso ao contrário, assim, né? É meio que ele é mau porque é e ponto, assim. Diferente de outros, né? Que tem, quer roubar dinheiro, quer dominar o mundo. E o que eu acho legal nesse Coringa aí, nesse gibi, na verdade não é nem o Coringa, é o papel do Crocodilo, né? Que ele... Esse do Brian Azzarello, né? Que a história é contada por vamos chamar de capanga, como tu chamou, por um bem bucha assim mesmo, né? Desses que tem ali, como tem um monte em qualquer vilão. E em determinado momento ele até vai falar com o Crocodilo e diz, porque eu trabalho pro Coringa, não sei o quê. Aí o Crocodilo diz, não, eu trabalho com o Coringa. Não é nada, assim, né? E mostra isso, assim, que tenha esses vilões, e isso também se aplicaria aos heróis, que tem alguma essência diferente, assim. Então eles são mais do que os outros bandidos comuns, assim, né? E seria meio a justificativa para existir super-heróis, tu ter esse tipo de super-vilão, né? É difícil tu manter um super-herói só impedindo roubar banco ou algo do tipo. Então, para fechar aqui, a gente obviamente recomenda a leitura da Piada Mortal e também dessa versão do Coringa do Brian Azzarello, porque são visões complementares focadas no Coringa e também mostram como a situação chega no limite entre ele e o Batman, né? Isso, claro, é uma coisa recorrente até nos filmes, né? Tanto no filme do Heath Ledger quanto na versão que o Jack Nicholson é o Coringa, e esperamos que isso aconteça também no próximo Esquadrão Suicida, que estreia esse ano, que é justamente esse ápice de até quando a gente discute o que é o herói e o que é o vilão, né? E sempre se confunde isso, no fim das contas. A gente nunca sabe, como eu tinha acabado de falar, o herói é um fora da lei, inclusive a referência imediata para o surgimento das histórias dos quadrinhos são os faroestes, né? Que tem essa figura mais marcante do fora da lei, e com Batman, mais do que qualquer personagem, em anos-luz, por exemplo, uma figura como o Super-Homem, que é a essência da bondade, né? Isso fica bem claro, né? Essa figuração de equilíbrio e desacordo que existe nas duas personagens, no Batman e no Coringa. Eu acho que é interessante notar isso, talvez só o gibi, só os quadrinhos proporcionem, que tu tem um personagem, tu tem aí 2, quase 3 décadas entre uma obra e outra, e o mesmo personagem, né? E tu fez inúmeras, todo mês sai uma revista, né? Ou sai várias revistas, então tu tem muitas histórias nesse meio tempo e várias pessoas diferentes escrevendo, e daí vem essa variação dos personagens, né? E é interessante, talvez seja, se não a única, mas a que mais faz isso, que diferentes visões e diferentes maneiras de enxergar os personagens, seja o herói, seja o vilão. É uma coisa que, pela característica da própria arte, só pode acontecer no gibi. E a gente fica por aqui e volta no próximo Entre Linhas e Balões. Até lá!